Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Só de água. Tô numa gripe danada aqui, como São Paulo inteiro. E aí congelaram o estúdio, aí que eu entrei aqui, tive um choque térmico, quase não estou conseguindo falar. Mas está tudo bem. Mas o que mais choca é o Ê, Brasil. Aquele slogan que eu inventei, né? Ê, Brasil, que você falou que eu vou ficar falando o dia inteiro. Você viu ali? O sujeito anda com um carro de som na rua. Alô, alô, gente, aqui é o carro de som. Se você quer um atestado médico, passa aqui que eu tô vendendo. Cara de pau, não tem medo de ser punido. O confisco, o roubo no INSS, que agora o governo diz que é grave, hein? Eu já falei aqui, governo, não é grave, é gravíssimo. Tem um caderno lá que anota, Janete, 50 mil reais, Francisco, 100 mil reais. Então, eu até falei aqui, isso não é crime mequetrefe, isso é crime profissional de gente que acredita na impunidade. E se escreve ali, é porque não tem medo de ser punido. É impressionante, Silmar. Ê, Brasil! Verdade, sindicatos por trás, sindicatos têm a ver com alguma parceria, inclusive dentro do governo, ou seja, fica tudo em casa e acaba favorecendo toda essa monstruosidade desses descontos, prejudicando especialmente gente mais pobre, exatamente, que tem aqueles menores valores de aposentadoria, né? O pessoal do campo é um salário mínimo, né? Não tem mais do que isso. São os mais prejudicados. Pessoas que não têm como se defender, né? É. Nem fico sabendo, né? Porque não tem contato com vizinhos, moram longe, não leem jornais, não veem TV, ou seja, exatamente essas são as vítimas buscadas por esses bandidos, né? Não tem, Vão para a cadeia. não tem acesso ao lerite do INSS, que qualquer um pode ter É, no gov.br, mas essas pessoas não sabem utilizar, enfim. E agora você viu, o buraco é mais embaixo. Diz que os 6,3 bilhões é a avaliação inicial. Diz que esse negócio aí já multiplicou por 5, 6 ou 10 até. Olha só, começou com três, já está se falando em seis, ou seja, a coisa vai longe. outra E coisa. quem é que vai pagar essa conta, né, Itaú? Quem é que É, vai pagar essa conta? Nós, nossa. contribuintes. E aí disseram que o esquema começou em 2019. Não começou nada, eu falei aqui, começou em 2014. Aí agora já foram fuçar mais fundo no poço e descobriram que começou em 2016. Ó, cutuca mais que vocês vão achar. No começo eu já falei, começou em 2014, com o pessoal metendo a mão aí no consignado do pessoal. Aí descobriram a treta, a mutreta, né? E aí os caras só mudaram o esquema. Mas continuou, o vampirismo. Vamos lá, Silmar, números do mercado, com você. Vamos lá, Davi. Ó, tá dando eco aí. Fala pro teu pessoal da técnica para dar uma melhorada no som aí. Mas vamos lá. Mercado financeiro. Dólar operando com queda, 1,1%, a queda forte, R$ 5,68. E o mercado de ações disparando aqui, uma alta boa de 2,4%. Uma virada aqui no mercado financeiro. Lá fora o petróleo também sobe de forma acentuada, 2,1%. Tem muitas novidades aí impactando os mercados. Taxa de juros dos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem reuniões sendo realizadas já para tentar aliviar o contencioso aí provocado pelas tarifas de Donald Trump, que envolve, por exemplo, a primeira negociação com o Reino Unido. A gente vai ver daqui a pouco. Tem novidades, portanto, que estão impactando positivamente nos mercados globais nesta quinta-feira. Já o mercado de commodities agrícolas, com destaque aqui positivo apenas para a soja e para o açúcar. Soja subindo, 0,7%. Já começa a refletir o início de negociações entre Estados Unidos e China, previsto para esse sábado, em Genebra, na Suíça. Primeira reunião aí para discutir o tarifaço mútuo das duas maiores potências. Açúcar também sobe 2 pontos percentuais. Na contramão, quase tudo o restante caindo. É o caso do trigo na Bolsa de Chicago, 0,5% agora há pouco. Milho também caía, 0,1%. Arroz em casca em Chicago também com leve queda de 0,2%. Na Bolsa de Nova York, algodão vinha operando com queda de 0,1%. Cacau perdendo 3,2%. Café arábica, pequena queda de 0,3%. Café robusto em Londres também com queda, 0,2%. Suco laranja também caindo, 1,1%. E o boi gordo também no mercado futuro na B3, apresentando uma
variação negativa nessa manhã de quinta-feira de 0,7%. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de quinta-feira, Tavinho. Seguimos então com outros destaques para que a gente possa comentar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou o aumento da taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Com a alta, a taxa Selic chega a 14,75% ao ano, igualando o elevado patamar registrado em 2006. O Copom justificou o aumento baseado no ambiente externo adverso, principalmente em relação à política econômica dos Estados Unidos. No cenário doméstico, o comitê aponta para uma leve desaceleração do crescimento econômico e na geração de emprego. As expectativas de inflação para 25 e 26, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, em 5,5% e 4,5%. A projeção do Copom para a inflação em 2026 é de 3,6%. Em comunicado, o comitê deixou em aberto a expectativa para a próxima reunião, que acontecerá em junho, destacando o cenário de elevada incerteza aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e os impactos acumulados ainda por serem observados. Silmar, bingo, como já havíamos comentado aqui, e essa taxa é a mais alta de todos os tempos. Estamos aí na metade do ano, antes da metade, e sem perspectiva de melhora para a economia. Não vai ser um segundo semestre fácil, Silmar César Miller. Bom, basicamente ficou confirmado aquilo que já se previa. Nos Estados Unidos, manutenção da atual taxa contra a vontade do presidente Donald Trump, criticou a decisão do Banco Central americano de manter a taxa bastante elevada, de 4,25 a 4,50. Tem uma faixa de oscilação lá, são 2 índices, portanto, que é a mesma da reunião anterior, ou seja, o Banco Central americano não vê chance de redução da taxa de juros nesse momento, até por conta da própria política de tarifações aí do presidente Donald Trump, que é considerada inflacionária para a economia americana. Então não tem como. Com crítica ou sem crítica, o Banco Central acabou mantendo a taxa de juros bastante elevada. E aqui no Brasil também, dentro da previsão, um aumento de 0,5%. Estava escrito, estava previsto, o Banco Central não ia recuar dessa tendência que ele mesmo sinalizou na reunião anterior. A dúvida vem daqui para frente, ou seja, vamos ter mais aumentos, porque a inflação continua bastante firme ainda aqui no Brasil também, embora o dólar esteja mostrando sinais de recuo, isso pode ajudar no próprio combate à inflação, porque torna mais barato, por exemplo, os produtos importados. Então, isso teria um impacto positivo para a redução do índice inflacionário. Mas ainda existe um alerta bastante forte, inclusive com influências de fora. O próprio relatório do Banco Central, comunicado divulgado depois da reunião de ontem, mostra a preocupação, por exemplo, com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, de repente estamos importando inflação americana para cá, então não é o momento de baixar a guarda, segundo o Banco Central. Então são incertezas que permanecem. E a outra incerteza é interna mesmo, ou seja, é o gasto público, né? Que está estourando o orçamento aqui, não se sabe mais o que vem pela frente, quando isso gera incerteza ainda com relação ao que o Banco Central vai fazer na sequência. Em princípio, tecnicamente, a recomendação seria de manutenção da atual taxa por mais um tempo, sem novos aumentos, mas também sem nenhuma redução, pelo menos no curto prazo. Talvez lá no final do ano se veja alguma movimentação em contrário, e a gente espera que seja um início de redução dessa taxa altíssima, que trava todo o comportamento da economia, trava investimentos, ou seja, não é bom para ninguém. Tudo, trava tudo. Como você disse, talvez no final do ano a gente tenha aí uma reversão disso aí, mas infelizmente os sinais que apontam para isso não são claros e nem visíveis. Vamos seguir em frente. Estados Unidos e Reino Unido devem anunciar um acordo para reduzir as tarifas impostas sobre alguns produtos ainda hoje. Esse é o primeiro acordo desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou as tarifas a países de todo o mundo. O presidente comunicou que o acordo com o Reino Unido será completo e abrangente, consolidando a relação entre os países por muitos anos. E afirmou que os demais acordos em sérios estágios de negociação virão na sequência. O governo britânico sinalizou que o primeiro-ministro, Keir Starmer, dará uma atualização sobre as negociações comerciais entre os países, que têm prosseguido em ritmo acelerado. Bom, Silmar, seguindo a tendência, né? Vamos conversar e vamos
fazer acordos para que não travemos aí o comércio internacional e a economia mundial. Bom, são dois sinais novos aqui de que as coisas começam agora a mudar um pouquinho. Primeiro, esse acordo entre Estados Unidos e Grã-Bretanha. Já era esperado que o primeiro fosse entre os dois países, que são parceiros já históricos, né? Afinal de contas, tem ligações umbilicais aí desde o início dos Estados Unidos. Então, já havia essa expectativa de que o primeiro acordo seria com o Reino Unido. E é o que deve estar sendo anunciado nesta quinta-feira, faltam os detalhes agora, mas está se confirmando aí o primeiro acordo, portanto, para livrar, em ambos os casos aqui, a tarifas criadas pelo governo Donald Trump no seu início de governo. Tem outro sinal positivo que está surgindo também nesse cenário, Tavinho, que é a primeira reunião entre representantes dos Estados Unidos e da China, as duas maiores potências, previstas para este sábado em Genebra, esse sábado agora em Genebra, na Suíça. Representantes, inclusive secretários de Tesouro dos dois países, se reunindo aqui para debater o que vão fazer na sequência aqui com relação às tarifas. Já existe interesse de ambos os lados, não pode ser eterno esse tarifaço, prejudica as duas economias, e isso certamente deve levar a algum tipo de concessão de parte a parte, mas não sabe até onde isso pode ir, e nem se vai haver algum avanço nessa primeira reunião. Acho que é uma reunião de teste ainda, para depois, realmente, numa segunda reunião, se começar a avançar de verdade com algum tipo de negociação. De qualquer forma, isso vem repercutindo positivamente nos mercados. A gente já viu aqui bolsa subindo, inclusive a brasileira, por conta dessa tendência, ou seja, término de aumento de juros no Brasil, início de negociações sobre tarifas pelo governo americano, tudo isso converge positivamente para um sentimento melhor dos mercados financeiros mundo afora, ou seja, a perspectiva de que as coisas podem estar começando a mudar a partir de agora. Ok, e vamos então para a balança comercial brasileira, que teve superávit de 8 bilhões de dólares, com queda na participação do agro nas exportações. O Brasil registrou um saldo positivo de 8 bilhões e 150 milhões de dólares na balança comercial de abril. Apesar do superávit, o resultado é 3,3% inferior ao mesmo mês do ano passado. No agro, as exportações tiveram leve queda de 0,7%, chegando a 8 bilhões de dólares. Entre os produtos do setor que tiveram queda nas vendas estão a soja, algodão e trigo. Já os embarques de milho cresceram 105%. Café teve alta de 36% e a carne bovina 29%. Entre os principais parceiros comerciais do Brasil estão a Argentina, com avanço de 45% nas importações de produtos brasileiros, e os Estados Unidos, que aumentaram suas compras em quase 22%. Segundo este representante do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, a alta pode ser motivada pelos estoques formados no mercado norte-americano a partir da adoção da nova política comercial. Pode ter sido um movimento de antecipação de compra dos importadores dos Estados Unidos, dado o cenário de incerteza e de possível aumentos, uma possibilidade de que algum país, alguma origem pudesse implementar alguma retaliação, isso virasse uma escalada de retaliações, de aumento tarifário, né? Então, dado um cenário de incerteza, é natural que os agentes tentem se precaver quanto ao futuro e comprar mais, estocar, né, para continuar atendendo a sua demanda. No acumulado do ano, as exportações do agronegócio chegaram a 24 bilhões e 820 milhões de dólares. Apesar do avanço de 2,6% no setor, o Brasil acumula queda de 34% no superávit da balança comercial nos 4 primeiros meses do ano. Bom, Silmar, com relação ao agro, já era mais ou menos previsto. A gente deve ter um crescimento maior a partir de agora, no segundo semestre. Agora, isso que foi dito aí de que alguns compradores americanos podem ter antecipado compras por conta dessa incerteza aí na briga pelo tarifaço, é uma coisa perfeitamente possível também, porque se você desequilibra o mercado, você tem regras no mercado. Aí você vai comprando de pouquinho, de repente você sente que pode fazer falta determinado tipo de produto, você compra a mais. Isso não é bom, na minha avaliação, embora alguém pense que não é bom, porque depois você vai fazer estoque, mas também depois vai cair o seu caixa, porque
já vai ter estoque lá e aí não vai comprar dentro daquele fluxo. Então, você precisa remanejar toda a sua operação financeira, todo o seu planejamento, todo o seu processo de produção também. Portanto, a confusão causada pelo tarifácio e desequilíbrio vai mostrando aí, mais do que nunca, que desequilibrar as coisas que estão caminhando bem, ou seja, criar um novo normal, nem sempre fica tão normal. Bom, superando as coisas aqui, esse superávit com os Estados Unidos aqui, basicamente se reflete antecipação de compras aqui de americanos aqui de produtos brasileiros e também uma pressão de venda aqui do Brasil, justamente para evitar qualquer impacto maior aqui em termos de efeitos do tarifácio. Mas também reflete, Tavinho, vendas já ocorridas, feitas anteriormente, que estão simplesmente sendo embarcadas agora nesse último mês de abril, ou seja, talvez não seja nada muito impactante em termos de novos negócios, mas simplesmente aquilo que já tinha sido antecipadamente vendido, já por conta dessa situação toda do tarifácio, e que estão sendo embarcadas agora, e a estatística reflete o embarque efetuado. Esse é o critério estatístico aqui, não é da venda, mas sim daquilo que está já sendo dentro do navio, já está sendo embarcado para o país de destino. Bom, agora cabe o destaque aqui para o agronegócio. Chamou a atenção realmente a queda no faturamento com exportação de soja. Não é comum nessa época, ou seja, abril e maio são meses fortes, inclusive junho também são os 3 meses fortes de embarques de soja brasileira. Aconteceu realmente um volume abaixo do esperado esse mês, por conta de atraso de negócios, de atrasos que decorre lá do atraso da colheita, especialmente no Mato Grosso, por excesso de chuva, se você lembra, a gente comentou isso aqui. Então, esse pode ser um dos fatores. Mas também, e o preço, na verdade, tinha melhorado esse ano, então não deveria ocorrer essa queda. Mas aconteceu realmente uma queda, normalmente, que não é normal nesse período, que é o caso do mês de abril, de 6,1% no faturamento com esse. Acho que perdemos o Silmar aí. É uma pena. Mas o Silmar estava explicando aí como é que ele enxerga essa queda aí no agronegócio em função até de perdas por conta de problemas climáticos que nós tivemos, que nós havíamos comentado aqui.